Graça e paz, amados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Hilberto, diretor de ensino do Seminário Teológico Batista Gilgal, e estamos aqui para mais uma lição, para explicarmos mais uma lição desse segundo trimestre da nossa revista. A nossa revista é uma publicação do Seminário Teológico Batista Gilgal, e a produção das lições em vídeo tem a realização da Comunicação Batista. Nossa revista, neste trimestre, tem o título "Um padrão da liderança cristã para a igreja do nosso tempo". E neste momento vamos estar, então, estudando a lição de número 11, que tem por título "Paulo, um mestre de crescimento exponencial". O texto base para o desenvolvimento dessa lição foi utilizado em 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. E o texto áureo nos encontramos em 2 Timóteo 2:2, que nos diz o seguinte: "E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros". Esta lição, ela tem por objetivo traçar um paralelo entre líderes que preparam seguidores e líderes que preparam líderes. Conforme o nosso foco, nós também, consequentemente, teremos um resultado. Então, aqueles líderes que focam em preparar seguidores, eles fazem crescer a sua organização, o seu grupo ou a sua igreja com apenas uma única pessoa de cada vez, enquanto que os líderes que preparam líderes, eles multiplicam o crescimento dos seus seguidores. Então, a diferença entre aqueles que preparam líderes e aqueles que preparam seguidores estão nos resultados. Enquanto que os líderes que preparam seguidores faz na sua organização crescer com apenas uma única pessoa de cada vez, enquanto que líderes que preparam líderes multiplicam o crescimento dos seus seguidores. Então, para que venhamos crescer somando, basta que lideremos seguidores, mas se quisermos crescer multiplicando, precisamos liderar líderes. O primeiro tópico, então, dessa nossa lição que vamos estar estudando aqui, fala sobre estratégias de crescimento adotadas pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um mestre em crescimento exponencial. Ele se dedicou pessoalmente a treinar pessoas e também atividades que impactaram o mundo, e suas estratégias elas continuam efetivas até nossos dias. E nós vamos ver agora algumas destas estratégias que o apóstolo Paulo utilizava. Uma das estratégias que o apóstolo Paulo usou foi conseguir a adesão de pessoas e preparar essas pessoas. Em todo lugar onde o apóstolo Paulo passava, ele reunia pessoas e lhes ensinava. Quando Paulo entrava numa cidade, e ali ele ficava por alguns dias ensinando, pregando, e às vezes ele ficava até por dias, semanas ou anos ensinando, pregando a palavra, mas ele sempre deixava algum sucessor quando ele partia desta cidade. Então, sem se preocupar com o lugar aonde ele estava, ele continuamente preparava tantas pessoas quanto fosse possível. A segunda estratégia que o apóstolo Paulo adotava era encontrar e tornar-se discipulador de líderes em potencial. Paulo orientava muitos líderes. Se somaram ao apóstolo Paulo, por exemplo, Silas, que se juntou a ele, mas Silas já possuía alguma influência e desembaraço em liderança. Em outras situações, que nem o caso de Timóteo, que era natural da sua cidade e que nunca tinha deixado a sua cidade ou que não tinha prática de liderança, o apóstolo Paulo, então, ensinava e treinava, e depois ele o colocava numa posição de liderança. Então, Paulo, ele levou consigo, e Paulo levava pessoas consigo enquanto trabalhava, pregava, ensinava e liderava, e depois mandava eles de volta para os seus lugares de origem, dando-lhes atribuições, dando-lhes responsabilidade e também autoridade.
Nessa questão, líderes que preparam, líderes compreendem que seu potencial, ou melhor, que seu principal papel não é realizar tarefas ou acumular pessoas, mas sim multiplicar a capacidade de liderança. Eles veem o tempo gasto com os outros, eles veem com o tempo gasto com os outros como um investimento. Uma terceira estratégia que o apóstolo Paulo utilizava era abrir novas igrejas. O apóstolo Paulo, então, ele pregava em determinados lugares e as pessoas que eram alcançadas para Cristo naquele lugar, então elas eram ensinadas, elas eram discipuladas. E dentre essas pessoas, o apóstolo Paulo então, identificava potenciais líderes. E a esses líderes, então, ele capacitava, ele ensinava, ele preparava esses líderes e deixava eles como responsáveis sobre aquele grupo de pessoas que ali havia sido ganho para Jesus. E geralmente eram as pessoas que tinham maior influência e também tinham um maior potencial de liderança. E ele fez isso, né, como uma estratégia. Paulo então fundava novas igrejas por onde quer que ele passasse e deixava ali uma igreja com líderes que tomavam conta do seu ministério. Uma quarta estratégia que o apóstolo Paulo utilizava era engajar-se no desenvolvimento de líderes que estão em atividades. O apóstolo Paulo, então, ele não somente capacitava ou treinava ou preparava novos líderes ou pessoas, ou novos talentos ou pessoas, novos convertidos, mas o apóstolo Paulo também engajava para que se desenvolvessem líderes que já estavam em atividade ou que já estavam em exercício. E essa era uma estratégia também crucial para garantir a sustentabilidade, a inovação e também a alta performance de qualquer instituição ou de qualquer organização. Paulo, ele visitou os líderes das suas igrejas, ele lhes dava assessoramento. Então, todas as vezes, isso nós vimos nas viagens missionárias, isso era bem característico. Então, o apóstolo Paulo, após concluir a primeira viagem missionária, então depois de certo tempo, ele iniciou a segunda viagem missionária, passando por aqueles lugares onde ele já havia estabelecido as igrejas, para dar assistência, para dar assessoramento, e também encorajamento e também orientação para as lideranças que tinham ficado estabelecidas naqueles pontos, naquelas cidades onde as igrejas haviam sido fundidas. E então Paulo conseguiria dar essa assistência, fazia esta supervisão e sempre que possível ele capacitava, ele orientava, ele assessorava, ele encorajava esses líderes. Isso nós podemos ver no texto lá de Atos 15, 36, por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele diz: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Agora vamos fazer aqui uma análise das principais diferenças entre os líderes que apenas juntam seguidores e os líderes que preparam outros líderes. Vamos fazer aqui um paralelo, vamos traçar um paralelo, identificando as principais diferenças, então, de líderes que juntam seguidores e de líderes que treinam líderes. O primeiro ponto que nós vamos analisar aqui fala sobre líderes que juntam seguidores são indispensáveis, enquanto que líderes que preparam líderes terão quem os suceda. Isso é um aspecto claro que nós percebemos que os líderes, então, que juntam seguidores, eles se sentem indispensáveis. E esse modelo ele acaba se baseando na força da personalidade, ou até mesmo na visão pessoal e no carisma do líder. E ser indispensável aparentemente soa bem, mas é uma grande armadilha, porque na verdade o sucesso ou a continuidade do projeto ou do trabalho, ele está intrinsecamente ligado à permanência dessa pessoa. Enquanto que o líder que treina líderes, ele se sente dispensável.
ele torna a si mesmo dispensável. E esse modelo, ele se concentra na delegação de poder, na capacitação e na criação de capacidade dentro do grupo. O foco, então, do líder, ele não está em ser servido, mas em servir e equipar outros. Eles querem mais do que seguidores, eles querem deixar um legado. E esse, então, é um grande diferencial. E esse é o exemplo tanto do apóstolo Paulo quanto de Jesus Cristo. Ou seja, eles não vieram para servir, eles não vieram para ser servidos, eles vieram para servir. Eles vieram para formar pessoas, eles vieram para equipar pessoas, eles vieram então para delegar autoridade. E também eles não queriam simplesmente seguidores, porque eles queriam deixar um legado. Ou seja, que a missão deles tivesse a autonomia de continuar naturalmente, mesmo com a ausência deles, mas que aquela missão que um dia eles iniciaram, o método de ensino, de preparação que eles transmitiram desse continuidade, mesmo que os agentes mudassem, mesmo que as lideranças mudassem, mas a missão, mas a ideia, mas a capacitação, ou seja, a razão da existência de tudo aquilo desse continuidade. No caso, aqui a missão da pregação do Evangelho, para que ele pudesse ser continuamente anunciado, difundido e pudesse crescer, pudesse ser ampliado para outras regiões que ainda não haviam sido alcançadas segundo esse modelo. O segundo ponto que nós vamos analisar aqui, dentro das principais diferenças entre líderes que apenas juntam seguidores e os líderes que preparam outros líderes, são o foco. Líderes que, então, juntam seguidores, põem, né, em foco as naturezas, ou melhor, as fraquezas das pessoas, enquanto que os líderes que preparam líderes salientam as suas fortalezas. Ou seja, os líderes que juntam seguidores, eles enfocam os pontos fracos, as fraquezas dos seus seguidores. Inclusive, às vezes, comprometendo as suas funções e também inibindo que venham se desenvolver e desencorajando eles para o trabalho. E isso muitas vezes gera insegurança aos seguidores, ou também por um ato de insegurança dos próprios líderes, para manter que seus seguidores continuassem, então, despreparados. Ou seja, os líderes que juntam seguidores, eles focam na parte ineficiente dos seus liderados, por uma questão de insegurança, para manter os seus seguidores, então, despreparados. Por outro lado, os líderes fortes, ou aqueles líderes que preparam líderes, eles salientam as suas fortalezas. Contudo, são líderes fortes, põem em destaque as virtudes das pessoas, pois eles sabem que esse é o segredo para que elas possam crescer. Aqui nós vemos claramente, enquanto que o líder que junta seguidores, ele inibe o crescimento dos seus liderados. Por outro lado, o líder que prepara líderes, ele faz questão que os seus líderes sejam preparados, que eles se desenvolvam, que eles cresçam, que eles avancem e que eles possam se desenvolver e alcançar o seu pleno potencial de liderança, ou seu pleno potencial dentro da equipe que eles estão atuando. O terceiro ponto que vamos analisar sobre as principais diferenças, líderes que juntam seguidores valorizam mais as pessoas com maiores dificuldades, enquanto líderes que preparam líderes valorizam as pessoas mais promissoras. Então, líderes que promovem um crescimento exponencial, eles investem naquilo que seus líderes têm de melhor. Eles também investem preferencialmente nos líderes mais promissores, enquanto que os líderes que juntam seguidores, eles prestam atenção naquelas pessoas que têm mais dificuldade, justamente pela sua insegurança ou também por serem por serem fortes candidatos, né, de serem substituídos por estes que viessem a serem capacitados ou que viessem a se destacar mais do que os próprios líderes. O quarto ponto que queremos analisar, líderes que juntam seguidores tratam a todos igualmente, enquanto líderes que preparam líderes tratam a todos de acordo com as suas particularidades. Nem todas as pessoas são iguais e cada pessoa tem as suas particularidades.
e ela deve ser colocada, né, e ela deve ser valorizada, ou ela deve ser treinada, ou deve ser investido nela conforme as suas particularidades. Com isso, o ganho é maior. Um quinto ponto que nós analisaremos: líderes que juntam seguidores gastam seu tempo, enquanto líderes que preparam líderes investem o seu tempo. O recurso mais valioso que o líder possui é o tempo. E ele precisa fazer uma excelente gestão desse tempo. E o líder, ele precisa dedicar parte do seu tempo investindo nos seus liderados, fazendo então essa preparação. E esta é uma distinção entre gastar tempo reunindo seguidores e investir tempo preparando líderes. Então esse é o cerne de uma filosofia de liderança verdadeiramente transformadora e sustentável. Os líderes inteligentes dedicam tempo para o preparo dos seus liderados, para que estes possam ser capacitados também para o exercício futuro da liderança. Essa era uma prática do apóstolo Paulo. Em todo lugar que o apóstolo Paulo ia, ele levava pessoas consigo. Ele considerava que o tempo que ele dedicava a elas era um investimento. Essa deve ser a mentalidade do líder. O tempo que nós gastamos ensinando pessoas, os nossos liderados ou potenciais líderes, deve ser considerado como um investimento. E quando ele percebia que não teria retorno, o apóstolo Paulo, o retorno desejado, ele tomava, ele se tornava relutante em continuar investindo nessa pessoa. Muitas vezes o líder ele pode se enganar, pode inicialmente achar que uma pessoa tem o potencial de liderança, mas por vezes ele pode se enganar e pode se equivocar na sua análise prévia, enfim, na escolha dessa pessoa, e pelo fato dessa pessoa não dar um retorno, pelo fato dessa pessoa não corresponder aos seus ensinos conforme era esperado. Nesse caso, o apóstolo Paulo, então, ele parava esse investimento, ele se tornava relutante em continuar investindo nesta pessoa. E esse é o mesmo conselho para os líderes. A pessoa que não corresponde ao esperado, ela pode vir a ser substituída por outro potencial, por uma pessoa que tiver potencial de liderança. Um sexto ponto que analisaremos: líderes que juntam seguidores exigem um comprometimento pequeno, ao passo que líderes que preparam líderes exigem grande comprometimento. Isto é notável, porque o líder que prepara líderes, ele exige um grande comprometimento, porque ele entende que o tempo que ele tem investido, que ele tem gasto, ele precisa ter retorno, ele precisa ter um feedback, ou seja, o liderado ele precisa corresponder, ele precisa reagir frente aos ensinamentos recebidos, frente à instrução que lhe é fornecida, que lhe é apresentada. Então, ele precisa entender que ele precisa apresentar uma certa cota de contribuição e também de retorno. E, inclusive, isto denota em alguns sacrifícios que são a consequência de todo o trabalho. E tudo isso vem junto com a liderança. Ou seja, o liderado ele vai ter circunstâncias que ele vai precisar apresentar resultados e que vai exigir dele também alguma cota de sacrifício e também de um trabalho com maior responsabilidade, que ele vai ser exigido maior responsabilidade e ele vai precisar, então, se comprometer mais, ele vai precisar se sacrificar mais com uma forma, então, de comprometimento com o seu líder. O sétimo ponto, e o último que vamos estar aqui analisando: líderes que juntam seguidores modificam a sua geração, enquanto que líderes que preparam líderes transformam gerações futuras. Líderes que juntam seguidores conseguem apenas influenciar aquelas pessoas que estão diretamente debaixo da sua autoridade, da sua instrução. Enquanto que líderes que preparam outros líderes, eles conseguem ampliar muito o seu alcance.
E líderes, então, que investem tempo e energia na identificação, discipulado e também capacitação de novos líderes, estão focados na perpetuação da sua missão e visão para além da sua própria vida. E esse tipo de liderança assegura que a visão ela sobreviverá a eles. Então Jesus, Cristo, então é o exemplo supremo de um líder que preparou líderes. Vejamos aqui então a importância, diante dessa análise de líderes que juntam seguidores e líderes que treinam líderes. A diferença abissal entre esses dois perfis de líderes. E percebemos, pelos exemplos da Bíblia, de homens, né, que foram usados, né, tanto na preparação de líderes, quanto aqueles que foram preparados pelos servos de Deus, que também se tornaram grandes líderes, que fizeram toda a diferença e conseguiram perpetuar a visão. Ou seja, a visão, ela sobreviveu, ela passou de geração a geração, chegando inclusive até nós. Então, vemos claramente que esse exemplo ele é exitoso e que deve ser preservado, deve ser seguido, deve ser aprendido e deve ser compartilhado e ensinado. Ou seja, deve se dar a sequência ou a continuidade desse perfil de liderança, ou seja, líderes que treinam líderes. A verdadeira medida de um grande líder, exemplificada, né, em Paulo e também em Jesus Cristo, não é o número de pessoas que o servem, mas sim a quantidade de líderes que ele treinou para servir e que são capazes de dar continuidade ao trabalho. Então, o princípio central é confiar o que se ouviu a homens fiéis e idôneos, para também ensinarem a outros, como nos diz o texto de 2 Timóteo 2:2. Paulo, um exemplo, Paulo, um mestre em crescimento exponencial. Se nós quisermos ser bem-sucedidos como líderes, visando um crescimento exponencial, visando um crescimento expressivo da nossa liderança, nós como líderes, precisamos treinar líderes para termos este êxito. Então, encerro aqui esta lição, que possamos atentar, né, para estes exemplos valiosos de liderança que foram transmitidos e que são ensinados a nós através destes homens de Deus, que nem o apóstolo Paulo, e pelo seu legado que ele deixou para nós na área da liderança cristã. Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente e que possa ter êxito no desenvolvimento da sua liderança.